Mentalidade empresarial. Eu preciso quebrar o paradigma que as minhas finanças são complicadas. Porque a partir que eu acho que as minhas finanças são complicadas, eu não consigo gerir essa minha empresa, esse meu negócio, né? E aí, né, como eu disse, eu sou como você, empreendedor, né? Eu venho de uma família simples, né? O meu pai, ele foi um empreendedor, e aí, né, que veio essa grande missão minha, porque meu pai era um tapeceiro, minha mãe era feirante, né? Feirante mesmo, aquelas barracas de lona, né? Sabe aquelas barracas que ficam na feira, né, de rua, né? E aí até um fato importante que minha mãe conta, que eu fui criado dentro de uma caixinha de feira, né? Aquelas caixas que vêm os produtos, né? Eu ficava lá dentro. Claro, e tem algumas coisas, né? Algumas cenas que acabam acontecendo que nos marcam. Assim também ocorre dentro das empresas, né? Tive uma vez que teve um temporal lá que quase levou a barraca embora e aquilo me marcou, né? Eu estava lá na chuva, todo aquele transtorno e meus pais tirando a lona, e aquilo me marcou muito, aquela chuva, né? Imagina uma criança sem entender muito das coisas, vendo seus pais correndo para salvar as mercadorias e ali você olhando aquela chuva e você debaixo daquela chuva, né? Então, tem algumas coisas que marcam a nossa trajetória, né? E isso é importante, né? Escreve aí se tem alguma coisa que marcou sua trajetória aí, que isso é bastante importante. Mas vamos voltar aqui, né? Então, meus pais nunca conseguiram ter uma vida financeira estável. Embora eles eram empreendedores, mas eles não tinham uma vida estável, né? E pior, sempre na escassez. Eu era criança, não entendia por que isso acontecia, né? Infelizmente, não deu tempo de eu contribuir com a jornada empreendedora do meu pai. Ele faleceu quando eu estava na Europa. Mas quando eu entendi como as finanças funcionam, percebi por que eles não prosperavam financeiramente. Porque eles não faziam as coisas certas financeiramente. Eles não comandavam a empresa, eles não comandavam o dinheiro da empresa deles. E a prosperidade financeira depende de comandos. E comandar o quê? Comandar o dinheiro. Você precisa comandar o dinheiro da sua empresa. Ah, mas eu não consigo controlar tudo, né? Não consigo fazer tudo, a minha mão não alcança, a minha mão... Ok, concordo com você, né? Muitas vezes a nossa mão não alcança para tudo, mas embora, mesmo que você tenha pessoas que vão fazer determinadas funções, inclusive no financeiro, você pode ter lá suas contas a pagar, suas contas a receber, né? Você pode ter alguém fazendo, né, o seu planejamento, mas você precisa estar comandando, você precisa estar sabendo o que está acontecendo com o dinheiro da sua empresa. Você precisa saber disso, porque senão isso sai fora do seu controle, sai fora do seu comando. Você precisa comandar o seu dinheiro, né? E a prosperidade, a gente falando de comando, a prosperidade da sua empresa depende muito mais dos seus comandos do que seu conhecimento técnico de finanças. É aí onde que eu quero entrar. Depende mais dos seus comandos do que o conhecimento técnico, né? E eu já vi empreendedores, né, que não tinham curso universitário, que não tinha MBA, não tinha mestrado ou doutorado, que fizeram com que a empresa tivesse sucesso. Pois o diferencial são os comandos financeiros certos. É que isso que vai te fazer chegar ao comando financeiro. Aí quando eu iniciei a minha graduação, comecei a trabalhar no imobiliário e eu aprendi muito sobre isso, né? Sobre finanças, como gerir, que esse dono dessa imobiliária, ele veio do nada também e ele construiu um império financeiro, né? E eu vi qual era o diferencial dele, né? O diferencial dele era justamente que ele sabia comandar a empresa dele, sabia comandar as finanças dele. Tudo que você perguntava para ele das finanças da empresa, ele sabia. Tinha pessoas que faziam, mas ele sabia tudo que acontecia na empresa dele. Ele sabia como comandava o dinheiro dele. Eu trabalhei alguns anos nessa empresa, né? E isso foi um grande gatilho como pessoa, né? E aí eu aprendi que uma empresa saudável, ela precisa controlar as finanças. E inclusive, não só da empresa, né? Inclusive vem do pessoal também, né? Que essa é a questão da mentalidade do empreendedor. A mentalidade do empreendedor precisa também dentro das suas finanças pessoais. Aí nessa época eu estava cursando a minha graduação em administração, aí dentro da disciplina, né, foi quando eu vi que realmente eu queria fazer e ajudar as empresas a controlar as finanças. E não ter a mesma trajetória dos meus pais,
né, que tiveram seus negócios e não foram para frente. Aí assim eu comecei minha trajetória, né, e eu quero deixar esse meu legado aqui. Eu quero ajudar as pessoas, quero ajudar os empreendedores a comandar as finanças da sua empresa, né. Saí dessa imobiliária, fui gerenciar uma empresa familiar na área têxtil, né, a finança dessa empresa era caótica e os donos não aceitavam sugestões de melhorias, né. Mentalidade. Lembre-se que nós estamos falando aqui do primeiro pilar, mentalidade, que muitas vezes você, empreendedor, precisa ouvir as pessoas, precisa entender. Você precisa aceitar tudo? Não, mas você precisa refletir sobre aquilo que as pessoas, principalmente que estão de fora, às vezes ela consegue ver algo que você não consegue ver dentro da sua empresa. Aí isso é muito importante, tá? Aí fiquei um pouco tempo lá, porque o meu intuito não era só receber meu salário, mas eu queria contribuir com aquele negócio, né? Mas, infelizmente, eles não ouviram na época, né? E qual foi o final dessa empresa, né? Os empreendedores que não estão abertos a aprenderem e utilizar-se de métodos já testados e que funcionam, e colocarem isso em prática, né? Que empresas de sucessos fizeram, né? O fim disso pode ser trágico, né? Pode ser fatal para o seu negócio, pode ser a morte para o seu negócio. E assim, né? Qual foi o final dessa empresa? Fechou e os donos têm dívidas até hoje, né? Isso é um fato muito importante. Aí quando saí dessa empresa, decidi ir para o exterior, né? Eu tenho uma experiência internacional. E aí na Espanha, né, que eu fiz meu doutorado, trabalhei lá, e isso me proporcionou, né? Trabalhei numa multinacional, no setor metal mecânico, isso me deu a oportunidade de um grande aprendizado, né? Eu digo que eu fiz um doutorado em finanças, né, dentro dessa empresa, uma empresa centenária. E aí quando eu voltei para o Brasil, comecei a aplicar meus conhecimentos, meus alunos, e as empresas que eu mentorei, né, no presencial. E o empreendedor, né, que está aqui me ouvindo, eu faço sempre uma pergunta, né? Você sabe qual é o faturamento da sua empresa? Você sabe qual é o lucro da sua empresa? Mas tem que saber o valor exato, mensal, anual. Não, você não precisa mencionar valor aqui, né, quem está, mas somente se sim ou não. Porque a maioria dos empresários que eu conheço e que eu já mentorei, a resposta sempre era a mesma, mais ou menos. Ou alguns até a resposta era não, não sei. E aí a coisa, né, nós falamos de um cenário bastante complicado. Hoje o mercado não tem espaço para amadores. Então você precisa ser profissional. E não é só profissional na sua área. Eu sou um profissional, eu sou um engenheiro, sou um médico, sou, né, um odontólogo, sou um administrador, um economista. Não é só na sua área. Você precisa saber também mais coisas. E aí, claro, dentro da sua empresa, muito mais, né? E aí alguns não sabiam nem responder os gastos da empresa, né? Isso são pontos cruciais. Mas, né, mas professor, ô Genilson, como que funciona tudo isso? Né? Como que eu vou fazer? Começa pelo seu caixa, né? Você tem que ter um caixa seu e um caixa para sua empresa. E quem faz isso, né, são as empresas que conseguem o sucesso, tá? E para aqueles que não fazem, né, a partir de hoje vocês irão começar a fazer, vocês irão começar a sua transformação, vocês vão dar o início a separar as suas contas da sua empresa jurídica da sua empresa física. Mas como que eu faço? Eu não sei, não sei trabalhar com Excel, não tenho um sistema aqui na minha empresa. Pega um caderno e anota, faz a anotação no caderno, depois você começa, você lembra que você é empreendedor, você precisa se especializar, você precisa aprender as coisas, você não pode ficar só na mão dos outros, você precisa ter informação, porque essa informação é da sua empresa, você precisa disso. E aí você começa a crescer. Pega 5 minutos do seu dia para aprender algo. 5 minutos, não precisa dedicar 2 horas, não precisa dedicar o seu dia inteiro. 5 minutos do seu dia. E aí você vai fazer a transformação da sua empresa.